aula de matemática. Hoje faremos as atividades das páginas 131 a 133. Primeiramente, nós vamos observar as imagens, navegando pelo tema, a natureza e as construções humanas. Temos aí, a imagem de uma lata e o tronco de uma árvore. Temos aí, a bola e o planeta Terra. Temos aí um cone de trânsito e as montanhas. Então, nesse primeiro momento, é só para vocês fazerem a relação dos formatos, ok? Exercício número 1. Relacione cada objeto à figura geométrica que ele lembra. Embaixo temos uma legenda, número 1 para a esfera, 2 para cubo, 3 para paralelepípedo, 4 para pirâmide, 5 para cilindro e 6 para o prisma. E aí, de acordo com as legendas, vocês vão colocar os números. Vou dar um exemplo para vocês. A bola, tem o formato da esfera. Então, na bola, vocês vão colocar o número 1. E assim por diante. Página 132. Vamos falar um pouquinho agora sobre o cubo e o paralelepípedo, ok? Vocês vão lá no material de apoio, tá? Na página deixa eu olhar aqui direitinho, na página 169, E aí vocês vão recortar os moldes do cubo e do paralelepípedo, e vocês vão montar essas figuras, ok? E aí, depois que vocês tiverem montado essas figuras, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as atividades para a gente observar, o que é a vértice, o que é a face e o que é a aresta. Então, turminha, toda vez que eu falar de vértice, eu estou falando da ponta, eu estou falando da quina, tá? Estou falando da quina. Face é o lado e a aresta é a dobra, é aquela dobradura que tem, tá bom? Esse risco aqui. Vamos ler aqui, ó. Quando duas ou mais arestas se juntam, elas se formam a vértice, que é a quina, é o canto, que nem a professora acabou de falar para vocês. Quando duas faces se encontram, elas formam uma aresta. Ó, as faces, turminha, isso aqui que a professora está falando para vocês, são os lados, Quando os lados se encontram, aí formam uma aresta. Observando o cubo e o paralelepípedo que você montou, complete a tabela. Então, assim, as faces, o cubo, quantos lados, tem o cubo? Aí vocês vão contar. 6. Quantas vértices, Lembrando, as vértices são aquelas pontas, são as quinas. Então, vocês vão contar todas as quinas que tem aí no cubo que vocês montaram e vocês vão escrever. As arestas são as dobras. E aqui você vai escrever o nome do cubo e o nome do paralelepípedo, tá bom? Exercício 4. Relacione as figuras para que, ao encaixá-las, formem um cubo. Então, vocês vão ter que relacionar, vocês vão montar os pares, na verdade, para ver qual que forma um cubo, tá bom? Página 133. Página 133, vocês também vão lá no material de apoio e aí vocês vão montar o prisma. Primeiro vocês pintam e depois vocês montem o prisma, ok? Exercício 7. Vamos contar os números de faces, vértices e arestas de cada prisma e completar a tabela. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Primeiro, vocês vão identificar as vértices, as arestas e as bases, tá bom? E aí, vocês vão responder. Aqui nós temos 3 modelinhos, E aí, vocês vão observar as imagens e irão responder. Exercício 8. Analisando as faces desse prisma, o que você observa que há em comum entre eles, Na verdade, aí o que há em comum são as faces laterais, tá bom? E por último, de acordo com as características observadas, você acha que o cubo e o paralelepípedo podem também ser considerados prismas? E aí a gente vai conversar na aula sobre isso, ok? É isso na aula de matemática de hoje.